Olá, família NCJ, que bom que você veio. Enquanto você toma o seu lugar, eu tenho um recado importante para você. Você está num lugar para recomeçar e uma família para você pertencer. O culto já vai começar. Então, se prepare, eleve a sua expectativa e vamos adorar juntos ao Senhor. Hoje, lá atrás, teremos nosso Ministério Kids, o nosso Avante Kids. Lá eles vão ser ministrados conforme a faixa etária deles. Então, agora se concentre, se conecte, porque vamos começar a nossa contagem regressiva. E não se esqueçam, no final do culto, abracem quem está do lado de vocês. Tenham um bom culto. Que Deus te abençoe e prepare-se para a nossa contagem regressiva. Até mais! Eu quero ministrar ao seu coração uma palavra que o Senhor tem falado há muito tempo comigo, que é a vida de um homem que você conhece. Um homem chamado Sansão. Você conhece a história de Sansão, sim ou não? Sansão, ele foi conhecido na Bíblia, e a prof da escolinha dominical, lá para você, falou que Sansão era o quê? Você conhece Sansão pelo quê? Pela força. E pelo que mais? Pelo cabelo. E pelo que mais? Pelo fracasso. A força e a habilidade não foram utilizadas para construir, mas sim fracassou a vida de Sansão. Eu quero muito rapidamente falar com você sobre um homem que tinha tudo para dar certo, mas acabou fracassando. Se você pode, abra sua Bíblia comigo em Juízes, capítulo 16. Versículo 29 e 30. Juízes, capítulo 16, versículo 29 e 30 diz o seguinte: Então Sansão, claro, você vai ter que pausar ali. Antes de Juízes. Não, eu vou falar só no final, irmão. Agora já foi. Então Sansão, 29 e 30. Então Sansão forçou as duas colunas centrais sobre as quais o templo se firmava. Apoiou-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda no outra, e disse: que eu morra como os filisteus. Em seguida ele empurrou com toda a sua força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim,
Na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Eu quero ministrar com você, muito rapidamente, a vida de Sansão. Você conhece Sansão, você já conheceu a história de Sansão. Sansão, quando nasceu, ele foi separado por um voto. Qual era o voto que a mãe de Sansão o separou? Para ser nazireu. Você sabe o que é um nazireu? Sansão, ele foi juiz sobre o povo de Israel. Mas ele foi escolhido não só para ser juiz, mas para viver o nazireado. E o que é ser nazireu? Nazireu, ele não podia cortar o seu cabelo. Nazireu, ele não podia tocar em absolutamente nada que estivesse morto. Não importa se morreu recente, ou em uma carcaça, ou em algum bicho morto. Não podia encostar em nada que estivesse morto. Esse era o voto do nazireado. Não podia cortar o cabelo. Não podia frequentar alguns lugares. Ele foi separado, ele foi escolhido. Então ele não podia frequentar alguns lugares. Você está comigo? Presta atenção. Não era um homem qualquer. Era um homem que foi separado desde o seu nascimento para algo especial. E aí, aquele homem nazireu, Sansão, ele não podia tomar nada que fosse feito da videira. O que a videira faz? O que a videira dá? Quem falou vinho, pelo amor de Deus? A videira dá uva, e a uva dá o vinho. Teve alguém que falou o vinho. Olha lá. Não me envergonha, gente. Ele não podia tomar nada que viesse da videira. Vinho, suco de uva, sagu não podia também. Não podia. Graças a Deus, né? Sagu. O voto do nazireado, ele foi absolutamente separado. Presta atenção, ele não podia cortar o cabelo. Ele não podia tocar em nada que era morto. Ele não podia tocar em nada, nenhum cadáver, nenhum esqueleto, nada. Ele não podia tocar em nada. Ele não podia ingerir algum tipo de alimento, algumas vezes carne também. Mas em especial, ele não podia ingerir o fruto da videira, que é a uva. Por isso, a história conta que Sansão tinha uma força exuberante. Uma força, talvez, ele era o homem mais forte do mundo, pelo que a história fala. Mas a força vinha por conta do seu cabelo. Um dia, você conhece, ele contou o seu segredo, a fonte da sua força, para uma moça chamada Dalila. E ela conquistou a confiança de Sansão a ponto de ele falar, ela cortar o cabelo, ele permitir ser amarrado, aonde ele foi levado como prisioneiro. Ele foi cegado, furaram os seus olhos, ele foi amarrado, ele foi preso. Muitas vezes, eu e você, por permitirmos andar em lugares que o Senhor não falou para nós andarmos, por tocarmos em coisas que o Senhor falou para mim e para você, não toque. Por bebermos, nos alimentarmos de coisas que o Senhor fala para você, ei, não se alimente disso. Não ande com essas pessoas, não vá para este lugar, não faça aliança com esse povo. Por conta dos nossos pecados, por conta da nossa arrogância e da nossa autossuficiência, como Sansão teve. Nós somos e acabamos cegos. Não vemos aonde se enfiamos. E por conta da nossa cegueira espiritual, somos esmagados e mortos pelo peso da palavra do templo. Isso é muito forte. Muitas vezes você está prestes a ficar cego, porque como Sansão tem tocado em lugares que não é para você tocar. Tem falado com pessoas que não é para você falar. Você entrou aqui nessa noite porque o Senhor tem algo para a sua história. Se você quer conhecer um pouco mais da vida de Sansão, eu espero que você leia Juízes 13, 14, 15, 16. Ali está a história de Sansão. Vai contar tudo aquilo que Sansão fez. Sansão teve força e fez grandes coisas, mas na verdade ficou mais famoso não pela sua força, mas pelo seu fracasso.
por ter contado o segredo da sua intimidade com Deus e ter perdido a sua vida tão promissora de uma maneira tão banal. Muitas pessoas aqui têm promessas do Senhor. O Senhor separou para viver no centro da sua vontade, mas por besteira, por banalidade, está caminhando em direção ao fracasso. Cego, amarrado pelos seus pecados, não somente amarrado porque o inimigo te amarrou. Sansão permitiu ser amarrado e ele, na arrogância, disse assim: a hora que eu quiser, eu me solto. Na hora que eu quiser, eu saio desse ambiente onde eu entrei. Na hora que eu quiser, eu largo do pecado. Na hora que eu quiser, eu volto para Cristo. Ei, talvez a hora seja tarde demais. Dos textos de Juízes que mais me toca, que mais é forte para mim, está em Juízes capítulo 16, no versículo de número 20. Sansão, ele conta o seu segredo para Dalila. Dalila o vende. E aí então, corta o cabelo. Eles cortam 7 tranças de Sansão e ele fica fraco. Dalila então amarra Sansão, os homens amarram ele. E ele, ao acordar, ele se vê sem cabelo, ele se vê amarrado. E aí então no capítulo 16, no versículo 20, ele fala, Dalila fala, ela gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. E ao acordar ele pensou: farei como das outras vezes e me livrarei deles. Mas a frase mais impactante para mim, uma das mais fortes do Antigo Testamento, é quando o escritor de Juízes fala: não sabia ele, porém, que o Senhor o havia deixado. Isso é muito forte. Talvez você está há tempo procrastinando a sua entrega total para aquilo que o Senhor te chamou. E eu oro com toda clareza e com toda força para que o Senhor não tenha o deixado. Essa noite, o Senhor te trouxe até aqui para te dizer: ei, filho meu, eu não te deixei. Diferente de Sansão, você tem uma oportunidade. Diferente de Sansão, eu ainda tenho algo para a sua vida. Você não entrou aqui por acaso. Você não entrou aqui por acaso. Sansão se perdeu, não pela força, não por onde ele estava inserido. Sansão se perdeu porque ele não conseguiu se dominar. Ele não conseguiu se controlar. O domínio próprio para aquele homem não existia. Sansão, ele não poderia fazer aliança com um povo diferente do povo onde ele nasceu. Só que a palavra do Senhor fala que em Juízes 13, a partir do versículo 9, que Sansão, ele olha uma mulher filisteia e se alegra e se agrada dela. Os pais de Sansão não querem aquilo, mas ele insiste, e então os pais vão até lá e tomam a mulher como noiva de Sansão. Era para ele se aliançar com aquele povo, sim ou não? Não. Mas uma aliança errada trouxe consequências irreversíveis para a vida de Sansão. Ei, presta atenção em mim aqui. Uma aliança errada que você fez pode trazer consequências mortais sobre a sua vida. Uma aliança errada pode levar você a ter consequências irreversíveis. E nessa noite, o Senhor está te chamando: ei, quebre a aliança que você tem com o mundo, porque eu tenho uma aliança nova para você. Aliança de sangue que nós comemoraremos, lembraremos na ceia nessa noite. Sansão se aliançou com quem não devia. E aí então, a história, você conhece da história de Sansão muito mais do que eu. Você já leu ela várias vezes, sabe de cor. Mas eu vou só te lembrar, para refrescar a sua memória. Sansão então, enquanto ele estava indo para marcar o casamento com essa mulher filisteia, que ele não deveria casar, ele olha e ele vê um leão
a carcaça de um leão na beira da estrada. Ei, ele estava indo para um lugar, mas ele se desvia do caminho porque ele viu algo que lhe chamou a atenção. Talvez você caminhou a vida inteira diante da vontade do Senhor, você caminhou nos caminhos do Senhor, você andou e percorreu os caminhos do Senhor, mas algo lhe chamou a atenção, algo lhe pareceu saboroso, e você foi experimentar. Aquele leão que estava com a sua carcaça fora do caminho, dentro dele as abelhas haviam feito uma colmeia, e dentro daquele leão tinha uma colmeia, mel, e ele olhou o mel, se agradou do mel e comeu daquele mel. O que Sansão tocou em um cadáver? Ele podia tocar em um cadáver? Não. Mas por conta de uma doçura, de um prazer, ele tocou num impuro. Ah, meu Deus, vai dar problema isso aqui. Muitas vezes você, por conta de um prazer, toca em algo impuro e traz pecado e consequência para a sua vida. Por conta de um prazer momentâneo, você se desvia do caminho. Por conta de um prazer, algo doce naquele momento, você toca em algo que está morto e você não percebe, que vai trazer morte para a sua vida. Ele não conseguiu vencer o ímpeto, o domínio próprio de olhar para aquilo. Ele sabia que ele não podia tocar, mas a vontade foi maior do que o autocontrole, do que o domínio próprio. Sansão se perdeu o caminho o tempo inteiro para ele mesmo. Você quer vencer? Quem daqui quer vencer até o final deste ano em algo sobre a sua vida? Você precisa vencer a si mesmo. Não é o que está lá fora que quer te derrubar. O maior desafio habita dentro de você. Você vencer a sua vontade de desistir. Você vencer a sua ira, a sua impulsividade. Você vencer o seu desânimo. Você vencer os desafios que estão dentro de você. Não importa o tamanho do exército, se eu sei quem eu sou, e quem luta comigo, ninguém me segura. Se Sansão soubesse a força que ele tem e o Deus que o sustenta, ele nunca se desviaria do caminho. Só que ele se perdeu por 4 grandes desejos. E eu quero rapidamente falar com você sobre isso. Ele se perdeu pelo seu desejo sexual. Casou com uma filisteia e quando não deu certo, procurou Dalila. Você sabia que Sansão, ele foi casar com a filisteia e o casamento estava marcado. Aí o pai da menina falou assim: vou trazer 30 homens para te acompanhar aqui na cerimônia e para ter 30 homens nessa cerimônia. Aí Sansão vai lá e traz uma charada para os 30 homens. Por quê? Porque ele quer ganhar dinheiro fácil. Deixa eu falar outro negócio para você. Tem tanto princípio aqui, gente. Eu acho que hoje eu vou até às 11. Acho que eu vou sozinho. Ninguém quer? Quem falou amém? Só nós dois, mano. Então vamos. Até às 11. Ei, Sansão buscou enriquecer de uma maneira fácil. Dinheiro e facilidade não podem estar na mesma frase. Dinheiro e facilidade não acontece. Dinheiro é por trabalho, é por suor. Sansão, ele traz uma charada então. E aí ele fala, desenvolve uma charada e ele fala: se vocês acertar, eu dou 30 roupas de linho para vocês, que valiam uma fortuna naquela época, mas se vocês errar, é vocês que me dão 30 capas de linho. Eles aceitam. E aí então eles vão durante 7 dias, que eram os 7 dias da festa. Daí então Sansão está lá na festa e tal, e os caras preocupados: poxa vida, nós não conseguimos decifrar o enigma de Sansão. Aí eles vão na noiva de Sansão, e falam para ela assim: se você não fizer Sansão contar o segredo do enigma, a solução do enigma, nós vamos matar você e toda a sua família. Então é melhor você descobrir qual é o segredo. Ela vai para Sansão, e aí fala: Sansão, você não me ama. Olha ali, ó. Olha isso ali, cara. A mulher, quando fala isso, cara, ela consegue o que ela quiser. Não é? Vai dizer que não é.
eu quero uma brusinha, mas nós não temos dinheiro. Você não me ama. Tá, pega a brusinha. Ela foi para ele e ela falou, não, você não me ama, você não me ama, você não me ama. Então Sansão vai lá e fala assim, ok, então o enigma é esse. Aí ela vai e conta para os caras vão lá e resolvem o dilema de Sansão. Sansão fica irritado, vai a uma cidade do lado, mata 30 homens, pega as capas deles e paga a dívida. Muitas vezes a ira, por ter perdido algo, faz com que você mate pessoas que não têm nada a ver com a sua vida. A necessidade de você resolver algo de uma maneira rápida faz com que você traga morte para quem se conecta contigo e não tem nada a ver com o seu problema. Você mata pessoas que não tem nada a ver com o seu problema, porque você não consegue se dominar. Você quer fama, você quer dinheiro rápido, você quer algo que Deus não falou para você ter. Aí, Sansão vai embora. Quando Sansão vai embora, você está entendendo a vida de Sansão aqui? Estou contando aqui um enredo. E aí quando Sansão vai embora, o pai da noiva, que ficou lá, que não casou, pega a noiva e dá para um dos caras dos 30 em casamento. E aí Sansão vai embora e Sansão vai voltar. Quando Sansão vai voltar, ele chega um tempo depois, ele chega na casa do sogro e fala, ô sogro, eu vim para possuir a minha esposa. E o sogro fala, então querido, deu problema. Porque eu já dei essa moça em casamento a um outro homem. Mas olha a irmã mais nova, olha, ela é até mais bonita. Está na Bíblia. É até mais bonita, casa com ela. E aí Sansão fica irritado. Sansão fica irado por conta disso. E aí ele vai lá e pega 150 raposa. Quem daqui já pegou uma raposa? Uma raposa. Ninguém pegou raposa. Sansão pega 150 raposas. 150? É 150 ou 300? 300. Não, é. Ele pega 300 raposas. Alguém criava raposa lá, mano. É impossível. E aí ele pega 300 raposas, amarra o rabo das raposas. Quem é que faz isso, irmão? Bota fogo no rabo das raposas e solta na plantação dos filisteus para queimar tudo. Ó as ideias do cara. Você tá rindo? Eu também rio. Falei, da onde, cara? Da onde que o cara vai pegar 300 raposas, vai amarrar o rabo das raposas, vai botar fogo no rabo das raposas, vai soltar as raposas no milharal dos caras lá para queimar tudo? O cara, ó as ideias, o cara dá poucas ideias, o cara, irmão. Mas deixa eu falar um negócio. Muitas vezes a gente comete loucuras iguais a essa por conta da nossa raiva. Não é verdade? Que quando você conta para alguém, a pessoa olha para você e fala assim, não acredito que você fez isso. Cara, onde é que você estava com a ideia? Você está rindo de Sansão porque você está se vendo nele. Porque eu estou muitas vezes me vendo nele. Por conta de conquistar dinheiro fácil. Por conta de não me controlar. Por conta de não controlar a minha ira. Ele ficou irado e por isso ele matou 30 homens. Ele fez aliança com quem não devia e trouxe pecado para dentro da sua vida. Eu estou falando de um homem escolhido por Deus. Sansão, ele não venceu a ganância. Sansão, ele ficou irado porque toda vez que ele recebia uma notícia ruim, ele se irava. Toda vez que ele recebia uma notícia ruim, ele se irava. Uma outra hora, lá na frente, ele recebeu uma notícia ruim, Lucas, de que os filisteus estavam bravos com ele e tal, e estavam atrás dele. Ele pegou os portões da cidade, arrancou os portões, o arco da cidade, botou nas costas, andou 30 quilômetros e jogou em cima de um morro. Ó as ideias de Sansão. Sansão era um cara que tinha tudo para ser um homem segundo o coração de Deus, para ser um juiz, para julgar o povo do Senhor. Mas por conta da falta de autocontrole, ele não conseguiu dominar-se a si mesmo. Porque o maior problema de Sansão não eram os outros, o maior problema de Sansão era ele mesmo. Talvez você entrou aqui nessa noite achando que o problema é a sua esposa, é o seu esposo, é a sua igreja, é o seu trabalho. Mas deixa eu falar, talvez o maior problema da sua vida seja você mesmo. Por isso o Senhor fala em Provérbios 25, 28, como uma cidade com os muros derribados, assim é um homem
que não tem domínio próprio, que não sabe se dominar. O que é uma cidade com os muros derribados? É uma cidade que ela está vulnerável a qualquer coisa. Que qualquer pessoa pode entrar lá e tirar a paz e causar um rebuliço. Uma cidade com muros quebrados. Se eu perguntar para você como é que está a cidade, a fortaleza que protege a sua santidade, que protege a sua vida, que protege a sua casa, o seu casamento, ou qualquer notícia desestabiliza você. Qualquer dor, qualquer frustração faz com que você se ire e machuque quem não tem nada a ver com a sua dor. Faz com que você se perca. Mas deixa eu falar um negócio. Não se perca com as suas percas. Você não entendeu? Eu vou falar para esse aqui que eles estão comigo. Não se perca com as suas percas. Tem gente que se perde porque perde um casamento. Não consegue levantar, não consegue ficar de pé. Tem gente que se perde quando uma porta de emprego se fecha. Tem gente que se perde quando um diagnóstico de uma doença surge na sua vida. Tem gente que se perde porque algo se perdeu na sua vida. Essa noite o Senhor está dizendo para você: ei, olha aqui. O seu medo não deixa Deus com medo. O seu desespero não deixa Deus desesperado. A sua frustração não deixa Deus frustrado. A sua dor não machuca Deus. Não se perca com as suas percas. Olhe para o Senhor, olhe para a cruz, porque sem esforço não há vitória. Se eu e você quisermos viver no centro da vontade do Senhor, precisamos nos esforçar para dominar a nós mesmos, para não nos deixar levar com a situação. Sansão não teve força, não teve domínio próprio, e ele ficou famoso por sua falta de controle. Mas para eu vencer isso, eu preciso admitir um problema na minha vida. Muitas pessoas, elas entraram aqui, e quando eu, como pastor, vou conversar com ela, vou apontar um direcionamento, a pessoa fala assim: eu não concordo com o que você está falando. Eu não tenho problema nessa área. Eu acho que na verdade o problema é tu, pastor. E quer saber? Não venho mais aqui também. Não admite que tem problema. Sansão não admitia que tinha problema. Sansão não admitia que tinha problema. Quem aqui tem algum tipo de problema na sua vida que precisa resolver? Não precisa erguer a mão. Você tem algum problema que você precisa resolver na sua vida? Sansão devia ter admitido o seu problema, mas ele preferiu resolver da forma dele. Tiago capítulo 1, versículo 14, se você quiser anota para depois. Cada um, porém, é tentado pelo seu mau desejo, sendo por ele arrastado e seduzido. Se você tem problema em alguma área, olhe isso de frente e fala: eu tenho problema, eu preciso de ajuda. Ei, tem gente que tem problema em pagar conta. Você já viu gente que tem problema em pagar conta? O cara tem dinheiro, o cara sabe o dia que tem que pagar conta. Chega no dia para pagar a conta, adivinha o que ele faz? Não paga. Por quê? Porque ele tem um problema nessa área. Ele precisa fechar essa porta, ele precisa admitir isso. Tem gente que tem problema com rede social, que não consegue largar a rede social. Tem gente que tem problema com aposta, que não consegue parar de apostar, não consegue parar de viver no vício, na pornografia, na traição. Tem gente que você vê que tem problema e você vai falar: ei, querido, deixa eu te ajudar. Não, mas eu não tenho problema nessa área. Conheço uns que tem, mas eu não tenho. E admita: miserável homem que sou. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. O bem que eu quero, esse eu não faço. Na verdade é o contrário. Mas nós precisamos saber que somos fracos, falhos, imperfeitos, cheios de defeito. Precisamos olhar para os nossos problemas e não tentar resolvê-los. Nós precisamos olhar para os nossos problemas e levar aos pés da cruz de Jesus. E dizer: Senhor, Tu sabe o quanto eu tenho tentado.
Tu sabe o quanto eu tenho buscado, mas eu sei que em Ti eu sou mais do que vencedor. Me ajuda. Sozinho eu não vou conseguir. Sozinho eu não vou conseguir levantar, sozinho eu não tenho motivo para ficar de pé. Mas quando eu olho para Ti, eu levanto, eu coloco um sorriso no rosto, eu levanto, eu tento de novo, eu venço porque eu sou forte? Não. Eu venço porque em Cristo eu sou forte. Em Cristo eu sou forte porque eu sou responsável por essa decisão. Muitas pessoas não têm a sua vida transformada, sabe por quê? Porque não levam os seus desafios, os seus problemas, as suas dificuldades para o Senhor. E aí procrastina, terceiriza, foge, ignora. Quem é casado aqui? A maioria, a grande maioria, alguns, talvez um, fala assim, ó, o problema do meu casamento não dá certo é o outro. Nunca é você. Você já parou para pensar que talvez o problema é você? Não, o problema é o outro. O problema é o outro. Vive fugindo. Talvez você tenha problema, nem é com o seu casamento. Talvez o seu problema é com a comida, é com bebida, é com palavras, é com temperamentos, é com dinheiro, é com roupas, é com tempo. Talvez você precisa controlar o seu ímpeto e dominar-se a si mesmo. Você precisa liderar, conduzir os seus sentimentos. Sansão, motivado por vingança, amarrou lá como é que chama? Os raposas. Porque ele pensou assim, eu fui desonrado, então agora eles vão ver o que é desonra. Eu sei que aqui nessa igreja não tem isso, glória a Deus. Ninguém aqui é motivado por vingança. Isso eu sei. Mas em algumas outras, longe daqui, bem longe, tipo lá numa outra cidade, as pessoas, eles querem mostrar que são, que fazem, para que os outros possam ver. Motivados por uma vingança. Eu estou aqui porque eu quero que eles me vejam. Eu estou fazendo porque tomara que pague. Tomara que pague. Eu sei que você nunca fez isso. Mas em alguns lugares isso acontece. Mas nós não podemos ser motivados por vingança. Porque talvez a vingança dá certo, mas ela não é certo. Pegou? Nem tudo o que é certo, nem tudo o que dá certo é certo. Nem tudo o que dá certo é lícito. Nem toda forma de amor é amor. Nem toda forma de ganhar dinheiro é lícita e verdadeira. Você consegue entender? A vingança, o cara pagou, deu certo, mas não é o certo, querido. Qual é o certo? Dar outra cara. Orar pelos inimigos. Abençoar, declarar palavras sobre ele. 1 Coríntios 10, 23, tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Não é porque deu certo, que é certo. Mas Deus diz, se isso é pecado, é errado. Ah, pastor, mas eu acho que não me interessa o que você acha. Se é pecado, é errado. Ah, mas eu estou irado, se a ira é pecado, está errado. Ah, mas eu estou fazendo e é bom para mim, ei. Nem tudo que é bom para ti é bom para Deus. Mas Deus me usa! Entre ser usado e ser aprovado existe uma diferença muito grande. Ei, se Deus falou que é assim que tem que ser, é assim que tem que ser e não vamos discutir. Não é o pastor quem está falando, é a Bíblia quem está falando. E entre a sua opinião e a Bíblia, eu fico com a opinião da Bíblia. Porque nós vivemos numa sociedade hedonista. O que é uma sociedade hedonista? Eu vou explicar para você o que é a palavra hedonista, porque eu fui no Google. Não sou obrigado a nada também. Uma sociedade hedonista é aquela que busca o prazer aqui e agora. Prazer aqui e agora. Eu quero o meu prazer, custe o que custar. Eu quero a minha felicidade agora. Mas a palavra do Senhor não fala que a felicidade é para cá. Pode ser, mas não é. Porque se eu venho para o Evangelho para dar certo, para prosperar, irmão, não é o Evangelho da Bíblia que você está lendo.
Não é o evangelho da Bíblia que você está procurando. Paulo, eu falei um pouquinho sobre ele nessa manhã. Paulo, o maior pastor que a igreja já teve. Fica comigo aqui. Paulo, um homem, você acredita que Paulo está no céu? Misericórdia. Sentado ao ladinho dele, de Jesus. Eu creio. Mas Paulo, que viu Jesus, que teve um encontro com ele, com um corpo glorificado, morreu velho, decapitado. Passou seus últimos dias, seus últimos anos em uma masmorra, em um lugar úmido, com frio na Europa. Ele morreu em Roma. Onde em 2 Timóteo ele fala: ei Timóteo, traga a minha capa, porque o inverno vem chegando. Ele poderia ter morrido de frio. Um homem que foi abandonado, que foi traído, que foi açoitado. Um homem que passou tudo aquilo que eu e você nunca passaremos em nome de Jesus, por amor a Cristo. E no final da sua última carta, que ele escreveu preso antes de morrer, a carta de 2 Timóteo, ele fala, ao finalzinho, capítulo 4, a minha vida já está acabando, mas eu posso dizer, eu guardei a fé, combati o bom combate. Eu combati o bom... Eu vou abrir lá para a gente ler, porque eu não estou sabendo de cor. Já foi, de manhã eu soube, de noite não vai. Aqui, e 2 Timóteo 4:6. Quanto a mim, a minha vida já foi derramada como oferta para Deus. O tempo da minha morte se aproxima. Combati o bom combate. Terminei a corrida. E permaneci fiel. Combati o bom combate. Terminei a jornada. Guardei a fé. Quem fala isso? Um homem que foi açoitado, humilhado, cuspido. Foi jogado de um barco, foi picado por uma cobra. Um homem que apanhou mais de 180 chibatadas. Esse homem hoje está com Deus. Por quê? Porque ele morreu como um mártir, mas se levantou como um príncipe. Eu espero que você saia daqui, não como Sansão, que tinha tudo para dar certo, mas por conta da falta de domínio próprio se perdeu. Você saia daqui nessa noite, como Paulo, não buscando os prazeres do mundo, mas buscando estar no centro da vontade de Deus. Paulo foi traído. Paulo foi traído pelo ferreiro. Ele diz o nome do ferreiro lá em Timóteo, eu não lembro agora. Alexandre, o ferreiro, me traiu. Muito provavelmente Alexandre foi o homem que delatou Paulo para ele ser morto. E aí ele fala a Timóteo, cuidado com esse cara, não faça aliança com ele. E aí ele fala, traga minha capa porque eu estou com frio. Mas traga também os meus livros e em especial o pergaminho. Porque para Paulo a palavra do Senhor era mais importante do que tudo. Nessa noite eu espero que você saia daqui com o coração cheio, repleto e transbordante, de não ser como um Sansão, que se perdeu no meio do caminho, que tinha tudo para dar certo, mas foi um fracasso, que foi conhecido, não pelos grandes feitos e pelo poder, mas foi conhecido por ter a cabeça do tamanho de um feijão. Eu sei que você lembrou da musiquinha. Você sabe a musiquinha, né? Não sabe? Entra lá, 3 palavrinhas. Sansão, o herói do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Ele é conhecido por isso. Por ter se perdido. Gente, presta atenção em mim. Que eu e você possamos ser conhecidos como Paulo, que teve um encontro real com Cristo. Paulo fala que eu considero tudo como esterco. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo fala que ele aprendeu a estar grato, tanto no muito quanto no pouco, tanto na saúde quanto na doença. Paulo ouviu do próprio Senhor, Paulo orou 3 vezes pedindo para Deus tirar um espinho na carne, e aí o Senhor lhe diz, Paulo, Paulo, a minha graça te basta.
Que essa noite você possa ser inundado pela graça de Cristo que te basta. Não é a sua posição, não é o quanto você tem, o que você vai fazer, não é quem você é. É a graça de Cristo que está sobre você. Não é o seu poder, o seu conhecimento, não é a sua influência, é a graça de Cristo que está sobre você. Que nós possamos sair daqui na certeza de que a graça de Cristo nos alcançou nessa noite. Se vai ser fácil para você, não sei. Mas eu sei que o Senhor tem grandes coisas para fazer através de você. Através daquilo que o Senhor colocou na sua vida, assim como fez através de Paulo. Centenas de pessoas, de milhares de pessoas ouviram e tiveram a sua vida convertida através do testemunho do Paulo, e eu já encerro. Só para você entender. Paulo escreveu 13 cartas do Novo Testamento. Quantas cartas? Podia ter sido 12, né? 13 não. Escreveu 13 cartas do Novo Testamento. Mas muitas das cartas não foi Paulo quem escreveu. Paulo ditou. Sabe por que Paulo ditou? Porque não sabia escrever? Não, ele sabia. Paulo ditou porque o tempo que ele escreveu as cartas, ele estava preso no calabouço muitas vezes, talvez na prisão domiciliar em Roma. Depois ele foi levado para um calabouço, para uma torre, e lá a pretória romana cuidava de Paulo. O que é uma pretória romana? São 16 mil soldados que fazem parte da guarda romana do imperador. Essa pretória, presta atenção em mim, essa pretória cuidava de Paulo. Sabe como que eles cuidavam de Paulo? Um senhor idoso já, ao fim da sua vida, que não apresentava perigo nenhum. Paulo, ele tinha os seus pés amarrados num tronco, e as suas mãos, uma era amarrada em um soldado e o outro soldado amarrado em cada um dos seus lados. 24 horas por dia, Paulo estava com as suas mãos amarradas em outros soldados, para ele não fugir. E aí quando ele escreve a última carta, ele fala assim: manda um abraço, os presos aqui que estão comigo, eles te mandam um abraço, Timóteo, mas em especial a guarda pretoriana, eles te mandam um abraço. Sabe por quê? Porque Paulo converteu todo mundo. Porque o cara que estava amarrado com Paulo falava do evangelho para ele, e falava do evangelho para ele, e falava do evangelho para ele, e ele foi convertendo os caras lá dentro. 16 mil homens foram convertidos na dor de um cara preso. E você, com os pés, com as mãos e com a boca pronta para falar do evangelho, não fala, não vive, decide viver no pecado, na perdição, e não paga o preço por Jesus. Paulo morreu traído, abandonado, e quando você é abandonado e traído, você diz que Deus me esqueceu. Ele não te esqueceu. Ele está dizendo para você que é mais importante Ele do que qualquer coisa. Que a misericórdia do Senhor alcance a sua vida, que você entenda o peso que o Evangelho traz. Eu e você somos a nação santa, nós somos sacerdotes santos, a geração eleita de Cristo, como Sansão era. Não se perca no meio do caminho. Essa noite o Senhor está te chamando para voltar ao centro da vontade dEle. Essa noite o Senhor está dizendo: filho, filha, eu conheço a tua dor, eu conheço o que você está passando, eu conheço o que você passou, mas ei, olha para mim, porque eu tenho um renovo para você. Eu tenho misericórdia sobre a sua vida, eu tenho graça sobre a sua história. Você não acabará como Sansão. Você não acabará como Sansão. Eu declaro que nós, no último dia, no dia derradeiro, olharemos os portões celestiais, e no último dia veremos Jesus com um sorriso no rosto, dizendo: vinde, amado meu, eu estava te esperando. Eu imagino no dia da morte de Paulo. Paulo não foi uma alegria. Paulo condenado na morte, eu imagino o chefe daquele calabouço, daquela prisão, recebe um pergaminho com o nome do executado do dia. E aí então ele olha e fala:
E no nome do executado estava Paulo. Aí ele pega um molho de chave. Deve ter andado por um corredor escuro. Vai até uma sala, um quarto, um calabouço escuro. E começa a berrar com a sua tocha para dentro: Paulo! Prisioneiro Paulo! E Paulo se levanta, já velho, cansado, e diz: eu estou aqui. Quando ele se levanta, eu imagino a comoção de todos os outros presos. Por quê? Porque aquele homem que falava de Jesus encerrou seus dias. Eles levam Paulo até o lugar da sua execução. Colocam Paulo de joelhos, seu pescoço em um cepo. Eu imagino o carrasco talvez tenha falado: Paulo, você tem alguma coisa para falar? Talvez alguns estavam esperando que falassem: é injusto. Deus, eu fiz de tudo para ti, eu fui fiel, eu paguei o preço. Deus, não é justo o que tu está fazendo comigo. Mas eu imagino Paulo então. Responde: eu tenho algo a falar. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Desce um machado, cabeça para um lado, corpo para o outro. Paulo deita como um mártir, mas se levanta como um príncipe na eternidade. A minha vida e a tua vida não acaba aqui. Nós precisamos ter os olhos para a eternidade em Cristo Jesus. Nós precisamos olhar para uma cruz vazia, como Paulo olhou, e dizer: ei, a minha dor tem um fim, mas o meu Salvador não. O meu sofrimento tem um fim, mas o meu Salvador não tem fim. A eternidade ao lado de Jesus não tem fim. Nessa noite nós vamos celebrar a ceia em memorial ao mesmo Deus que prometeu a Paulo, promete a você. Todas as vezes que nós nos reunirmos como igreja, precisamos lembrar da morte de Cristo Jesus. Eu queria chamar o pastor aqui. Eu queria convidar você a ficar de pé nessa noite, se você pode.